Bom, pessoal, vamos continuar então com os nossos vídeos aqui. Esse conteúdo é transitividade verbal. O que é a transitividade verbal? É como os verbos transitam em uma oração, em uma frase, tá? Nós vamos ver se eles precisam de complemento, se eles não precisam, se eles se satisfazem por si só. Então, nós estamos trabalhando com uma chartzinha de Agar e Elga, essa aqui que vocês têm na folhazinha, e ali a Elga fala assim para Agar: é isso aí, fica sentado aí sem fazer nada enquanto eu arrasto nossos móveis pesados e levanto nossos tapetes pesados. E o Agar responde para ela: tá bem, Elga. Aí ele pensa: que mulher, ela não quer que eu machuque as costas, tá? Sobre essa tirinha aqui, nós temos a primeira frase aqui, ó, fica sentado aí. E aqui a prof colocou verbos intransitivos. O que eu tenho aqui? Estou falando de verbos, então quais são os meus verbos? Fica sentado aí, eu tenho fica e tenho verbo sentado também, né? Também é um verbo. No caso, fica sentado aí, eu tenho um verbo do lado do outro. Então eu tenho uma locução verbal, porque é um verbinho do lado do outro, tá? Quando a Elga fala para o Agar: Agar, fica sentado aí. Se ela falasse somente assim: Agar, fica sentado. Só o verbo, sem o aí. Agar, fica sentado. Dava para entender o que ela estava falando? Dava, né? A Agar ia conseguir entender que era para ele ficar sentado. No caso, se ela utilizasse somente os verbos e eu tirasse o que está após o verbo, eu conseguiria entender a frase só com os verbos. Quando acontece isso, que eu leio a minha frase, paro no meu verbo e não preciso de nada, de nenhuma palavrinha depois do meu verbo, eu digo que eu tenho um verbo que não necessita de complemento. E nesse caso ele é chamado de verbo intransitivo. Aqui, vocês vão poder ver melhor nesse exemplo, ó. Agar sorriu. Cadê o verbo? Sorriu é o verbo. Eu não tenho nada aqui, tá? Nesse caso eu tenho o verbo, a palavra ir. Mas mesmo que eu tenha ou não tenha, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar o meu verbo. Achei o meu verbo. Agar sorriu. Só eu lendo assim, Agar sorriu, dá para entender? Dá para entender. Eu não preciso saber por que ele sorriu, eu não preciso saber mais nada. Se dá para entender a frase parando no meu verbo, chegando no meu verbo, eu não preciso de nada aqui depois do verbo, eu tenho um verbo intransitivo. Então, esses dois casos aqui, eu vou ter um verbo intransitivo. Eu posso colocar assim, veio, tá? Verbo intransitivo. Professora, mas aqui eu tenho aí. Tenho, mas ele não é necessário, eu posso cortar ele. Então, ele está ali para me trazer mais informações. Vai acontecer casos que vai ser assim. Eu tenho o meu verbo e após ele tem uma palavra. O que eu vou fazer? Vou tampar essa palavra. Tampei o aí. Vou ler a frase. Fica aí, fica sentado. Entende? Entende. Não precisa do aí? Não precisa. Então, o verbo, ele não precisa de complemento. Então, ele é um verbo intransitivo. Tá bom? Vamos ver a diferença aqui, ó. Verbos transitivos diretos. Então, nós temos os verbos intransitivos, que são sem complemento. Vocês têm anotado ali na folha de vocês. Já os verbos transitivos, note, não tem o in aqui na frente. Tá? O in, sempre que vocês tiverem in, ele significa não. Tá? Por isso que é sem complemento, por isso que não precisa de complemento. Aqui eu não tenho in na frente, é verbo transitivo. Então, o verbo transitivo, ele se divide em transitivo direto e transitivo indireto ou transitivo direto e indireto. Vamos ver esse aqui primeiro. A frase que vocês têm é: eu arrasto nossos móveis pesados e levanto nossos tapetes pesados. Primeira coisa que eu tenho que fazer, achar os verbos. Cadê o verbo? Arrasto nossos móveis pesados e levanto nossos tapetes pesados. Aqui eu tenho dois verbos. Pois bem, eu vou tampar o que está depois do verbo e vou ler a frase e ver se eu consigo entender. Tampei. Eu arrasto. Se ela falasse assim para o Agar: Agar, eu arrasto. Dava para entender a frase? Não, porque ficaria sem sentido. O Agar poderia perguntar: arrasta o quê? Ele faria essa pergunta. Então, eu preciso de um complemento depois do verbo. Eu preciso de alguma coisa depois do verbo para mim entender a frase, porque senão ela fica sem sentido. Então, eu arrasto o quê? O que ela arrasta? Nossos móveis pesados. Então, tem um complemento depois do meu verbo, tá? Tem um complemento. Esse complemento é sem preposição. Ah, prof, o
que é preposição? Lá na folhinha de vocês, nas classes gramaticais, tem a preposição, mas aqui também tem as principais, depois quando vocês vão lendo ali, vocês verem, né? São preposições, são palavras que ligam uma palavra a outra, né? Mas aqui eu não tenho nada, ó, ligando. A ligação é direta. Por isso, nesse caso, eu tenho um verbo transitivo direto. Por quê? Porque eu tenho um verbo que precisa de complemento e o complemento é nossos móveis pesados e esse complemento não tem preposição, tá? Olha aqui. Levanto. Levanto o quê? Nossos tapetes pesados. Eu preciso saber o que é algo levanta. Senão vai dizer só, eu levanto. Fica sem sentido. Eu levanto o quê? Então você pergunta para o verbo aqui, levanta o quê? E a resposta é o complemento, nossos tapetes pesados. Então, eu tenho um verbo que precisa de um complemento, mas não tem preposição entre o verbo e o meu complemento, tá? Então, nesse caso, eu tenho um verbo transitivo direto, tá? Então, o que é o meu verbo transitivo direto? Então, é complemento, precisa de complemento, mas sem preposição. Esse complemento não tem preposição. Certo? Vamos lá para o outro. Verbo transitivo indireto. Olha só. Elga precisa de mim. Cadê o verbo? Tá aqui. Precisa. Achei o verbo, tampo o que está depois do verbo. Leio a frase. Elga precisa. Você vai me perguntar, precisa de quê? Eu não posso deixar pôr um ponto final aqui depois de precisa, terminar a frase aqui. Porque eu preciso saber do que ela precisa para a frase ter sentido. Então, eu preciso de um complemento? Preciso. Preciso de complemento? É verbo transitivo. Esse meu complemento tem preposição ou não tem? Agora eu vou olhar para o complemento. Elga precisa. Meu verbo transitivo, tá? Porque precisa de complemento. Indireto ou direto? Vou olhar o complemento. Complemento é de mim. Esse é o complemento do verbo precisa. Tem preposição nesse complemento? Tem. O de é uma preposição. Nesse caso, eu tenho um complemento, que é de mim, complementando o verbo precisa, e esse complemento tem uma preposição de. Por isso, eu tenho um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque é um verbo que precisa de complemento, só que com preposição. Esse complemento tem uma preposição. Tá? Muito bem. E o que é o verbo transitivo direto e indireto? É a junção dos dois. Então, olha só. Elga não agradeceu a Vera pela ajuda. Cadê o verbo? Agradeceu. Agradeceu é um verbo. Verbo. Transitivo ou intransitivo? Vou tampar o que vem depois. Elga não agradeceu. Não agradeceu o quê? E não agradeceu para quem? Porque quem agradece alguma coisa a alguém. Eu preciso de um complemento para saber do que ela está falando, do que ela agradeceu. Senão fica sem sentido a minha frase. Elga não agradeceu. Não agradeceu o quê? E a quem? Ela não agradeceu a Agar. Esse é a quem. O quê? A ajuda. Então, eu preciso de um complemento. Então, é um verbo transitivo ou intransitivo? Transitivo. Verbo transitivo. Direto ou indireto? Os dois. Por quê? Porque o meu complemento, que é a Agar ajuda, são dois complementos, na verdade. O primeiro, não agradeceu. A quem? A quem? A Agar. É um complemento. Não agradeceu a Agar o quê? Pelo quê? Pela ajuda é outro complemento. Só que quando eu digo pela ajuda, eu tenho uma preposição, que é pela. Pela é minha preposição. Tá? Então eu tenho dois complementos. Não agradeceu a quem? A Agar. O que ela não agradeceu? A ajuda. Dois complementos. Um complemento sem preposição e um complemento com preposição, que é a preposição pela. Nesse caso, então, você tem um verbo transitivo
direto e indireto, tá? Verbo transitivo direto e indireto, porque você tem um verbo que precisa de complemento, só que nesse caso ele precisa de dois complementos, um sem preposição e um com preposição. Por isso ele se chama verbo transitivo direto e indireto, tá certo? No próximo vídeo a prof vai explicar para vocês como a gente chama esses complementos. Hoje a gente estudou sobre os verbos, como eu classifico um verbo. Tá? Eu tenho que olhar para o complemento para classificar ele, mas depois eu vou aprender como eu classifico o meu complemento, tá certo?